povo santo e abençoado por Deus, eu sou o Persiliano. Eu sou a Luciana e até aqui nos ajudou o Senhor. E em tempos desejamos a todos vocês um bom 2022 e que sejamos mais gratos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, nos sustentado e nos livrado de grandes males. E sejam todos bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E lembre-se o que diz Isaías 41:10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. A todos um ótimo culto e boa semana! Este é o nosso momento de confissão, quando nos apresentamos a Deus e clamamos a Ele por perdão, por misericórdia, por faltas cometidas. E eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito de um texto que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 19, quando Deus se revela a Moisés e ao povo no Monte Sinai. E ali no versículo 5, ele assim fala para Moisés e para o povo: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então esta foi a determinação que Deus deu a Moisés para que transmitisse ao povo hebreu. Eles que tinham saído do cativeiro egípcio e agora estavam sendo conduzidos por Deus. E Deus então, ali no deserto, coloca de forma clara esta afirmação: se me obedecerem e cumprirem a minha aliança. Então é importante que nós também hoje recebamos esta mensagem, que a gente possa entender que somos colocados neste mundo para obedecer e cumprir a aliança que Deus determinou para cada um de nós, porque nós hoje, povo de Deus, somos, conforme até 1 Pedro fala na sua epístola, nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real. Então vamos nos apropriar destas mensagens bíblicas, vamos aplicá-las ao nosso coração, mas antes nós precisamos também nos santificar. E nos santificar é, antes de tudo, reconhecer que somos falhos, que somos imperfeitos e que necessitamos inicialmente do perdão de Deus para então estarmos ligados a Ele, purificados. Oremos. Senhor, graças te damos por esta mensagem tão clara, tão direta ao nosso coração. Precisamos, ó Pai, como nação santa, como sacerdócio real, obedecer ao teu comando, aos teus ensinos, mas precisamos também, Senhor, conforme a tua palavra nos diz, obedecer e cumprir os teus mandamentos, mandamentos estes que são colocados na palavra de Deus. Ó Senhor, que possamos constantemente confessar os nossos erros, os nossos pecados, nos purificar para nos apresentarmos a Ti e aí sim, Senhor, trabalharmos em prol do Teu reino. Somente assim nós estaremos, ó Pai, fazendo a Tua vontade. Purifica-nos, ó Pai, renova o nosso interior e que a gente possa sempre, com humildade, reconhecer que carecemos da Tua graça. Fica conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Nós vamos ler a Bíblia em Atos, capítulo 16, versículos 9 e 10. Diz assim: Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Quando as trevas pedem socorro, Senhor, curvamo-nos diante da Tua augusta presença, adoramos o Teu precioso nome e agora desejamos humildemente ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Não existe supervisão melhor do que a do Espírito Santo. E isso fica muito evidente da leitura da Bíblia, especialmente do livro de Atos. Atos dos Apóstolos conta como o Espírito supervisionou o nascimento, o crescimento, o progresso da igreja. Aqui, em Atos 16 começa a segunda viagem missionária de Paulo. E nessa segunda viagem missionária, Paulo e Silas viajaram, diz aqui Atos 16, 6, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Preste atenção nesse pequeno detalhe: o Espírito Santo os impediu de pregar. Seria o caso de se perguntar afoitamente: que o Espírito Santo tem contra a Ásia, que impediu os apóstolos, os missionários, Paulo e Silas, de lá pregarem o Evangelho? Não se precipite na resposta, vá considerando isso. Ora, se o Espírito impediu, é porque o Espírito tem sobejas razões para fazer isso. Sim, ele tem. E isso vai ficar evidente daqui a pouco. Entendendo então que não era para pregar na província da Ásia,
que é hoje a atual Turquia, mais ou menos para o sul, sudoeste da Turquia. Então, a Bíblia diz que eles, abre aspas, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, aí seria a Turquia do norte, norte da Turquia. Mas o Espírito Santo não permitiu. Aliás, não é Espírito Santo, aqui diz, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O mesmo Espírito, Espírito Santo, Espírito de Jesus, Espírito de Deus, mesma coisa, Trindade. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Então, veja só que, de novo, eles sentiram o bloqueio do Espírito Santo. Então, em Troade, chega a noite, eles vão dormir, e o apóstolo Paulo tem uma visão, um sonho provavelmente, e aí um homem da Macedônia aparece em pé e suplicando a Paulo com estas palavras: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Essa visão acontece em Troade, Turquia, tem que atravessar, né, o Bósforos, que é o que separa a Ásia da Europa, e a Macedônia fica na Europa. Aí o homem da Macedônia aparece de noite nessa visão e diz: venha para a Macedônia e ajude-nos. E aí o versículo 10, que eu já li, diz: então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo, olha aí o efeito, a função da razão na interpretação da Bíblia, na interpretação da experiência espiritual. Nós não somos místicos de ficar batendo, tremendo, nós pensamos, e Paulo e Silas pensaram, mas o que deve, tomando o café da manhã, provavelmente pensando isso, eu tive essa visão essa noite, o que deve ser? Então, concluindo, chegando à conclusão, né, racional, que Deus nos havia chamado para anunciar ali onde? Na Macedônia, as boas novas. Então, os missionários concluíram que Deus os queria pregando lá, e para lá eles se dirigiram, foram para lá. Aí a pergunta é: quem seria esse homem da Macedônia, que aparece nessa visão tão clara e tão convincente, de modo que Paulo e Silas vão embora, em vez de ir para o norte, para Bitínia, onde hoje é mais ou menos Istambul, eles vão então para a Macedônia, para a Europa. O evangelho ainda não havia sido anunciado na Europa. Pois bem, alguém pergunta: quem é esse homem? E um comentarista responde: o homem da Macedônia era a Europa de pé, pedindo o evangelho de modo figurado. O homem aparece de pé, pedindo que o evangelho seja pregado na Macedônia. Paulo tinha em mente evangelizar uma província, chamada província da Ásia, que ficava mais ou menos na Turquia hoje, era chamada província da Ásia, e ela pertencia ao Império Romano. Então, Paulo tinha em mente evangelizar uma província, mas o Espírito Santo de Deus tinha outro plano. O plano dele não era evangelizar uma província, mas o mundo inteiro, a partir da Europa. Então, o mundo de Deus, queridos amigos e irmãos, o mundo de Deus é sempre maior que o nosso mundo. Nós, às vezes, temos uma visão da realidade, uma microvisão. Deus tem macrovisão. Ele vê a totalidade da coisa, né? Ele vê todas as dimensões da realidade. Às vezes nós ficamos frustrados porque Deus rejeitou, digamos assim, não aceitou a nossa agenda. Ele rejeitou. Veja que o Espírito Santo bloqueou Paulo e Silas de irem para aquele lugar, porque queria para cá. Então, às vezes Deus faz isso conosco, e eu quero dizer a você então,
Se o Espírito de Deus, em algum momento da sua vida, impedir você de fazer alguma coisa que você julgue importante no reino de Deus, se ele impedir, não se desespere, não se revolte, mas ore e espere a orientação do Espírito se tornar mais e mais clara. Espere. Mas o tema que damos a esta mensagem nesta noite é quando as trevas pedem socorro. E a pergunta é, quando é que as trevas pedem socorro? 4 situações. A primeira delas é que as trevas pedem socorro quando elas se frustram com a sabedoria humana. As trevas pedem socorro quando se frustram com a sabedoria humana. Nas escolas primárias, no ginásio, nas escolas da Macedônia, como em todo o mundo grego, não só ali, a filosofia era persistentemente cultivada. Filosofia. Um dos filósofos, o mais famoso deles, talvez até hoje, Sócrates, ensinava que o cidadão grego, cidadão sábio, deveria primar por conhecer-se a si mesmo. Esse era o lema dele, Conhece-te a ti mesmo. Então, isso é bom, sem dúvida nenhuma, ninguém nega isso. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que, se isso, por um lado, atende a uma ansiedade, a um anseio intelectual, conhecer-se, conhecer a realidade em sua volta, conhecer a verdade, ter o conhecimento, se isso faz bem para a sua vida intelectual, por outro lado, é bom lembrar que não resolve a questão do vazio interior, não resolve a questão do vazio da alma. As filosofias, as ideias, as abstrações, tudo isso pode constituir um lauto banquete para a mente, para a razão, mas com toda certeza isso tudo vai deixar a alma morrendo de fome, porque filosofias, abstrações, ideias, conhecimentos não suprem o vazio da alma. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus. Então, meu caro jovem, agora eu me dirijo a você que é jovem, você que está entrando para a faculdade, você pode até ficar deslumbrado com as filosofias que vão lhe apresentar na universidade. E talvez vão lhe apresentar mostrando, ridicularizando a palavra de Deus. Quero dizer a você que você não deve se impressionar com isso, não se impressione com isso, porque a filosofia é mera especulação. Filosofia é especulação, e a especulação não mata a fome da alma, pelo contrário, deixa a alma com mais fome ainda. Eu conheço muito jovem que abandonou a igreja, abandonou a fé e a palavra depois que entrou para a faculdade. Mas sabe de uma coisa? Ele se esqueceu do vazio do seu coração. O que vai acontecer? Pode escrever aí no seu diário, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, essas pessoas vão estar tão estafadas com a filosofia, vão estar tão decepcionadas com o conhecimento humano, e a fome interior vai aumentar e explodir cada vez mais, de tal forma que essas pessoas, o que acontece com elas? Graças a Deus acabam voltando para o caminho que elas abandonaram. Olha, eu vi isso acontecer em Vitória, onde fui pastor iniciante, eu vi isso acontecer até no Canadá. No Canadá nós tínhamos na igreja pessoas que vinham para a igreja por causa da idade. Minha avó, uma senhora idosa me falou, a minha avó me trazia para esta igreja. Então é aquilo que alguém chamou de o efeito saudade, o efeito nostalgia é a palavra, o efeito nostalgia no crescimento da igreja. Então, o conhecimento é bom, mas é frustrante. A Bíblia diz, inclusive, no ministério de Jesus,
João 12, 20 e 21. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, um dos discípulos de Jesus, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Gregos, provavelmente por aqui de filosofia, não aguentava mais, e igualmente vazios, e eles procuram Jesus. É interessante que quando as pessoas querem encontrar a Jesus, elas não vão futucar a palavra, examinar. Geralmente o que acontece é o que aconteceu aqui: elas vão procurar um discípulo do Senhor para poder com ele ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho. Então, o homem, o cidadão que aparece na visão de Paulo, no sonho de Paulo, dizendo: venha para a Macedônia e ajude-nos. Esse homem, ele está insatisfeito com a filosofia grega, com a sabedoria humana. Mas em segundo lugar, as trevas pedem socorro quando se frustram com a política. Parece que tudo na região da Macedônia, naquela época, lembrava o domínio político militar de Alexandre o Grande. Depois no Google você pode ler sobre Alexandre o Grande. É uma história impressionante, uma história fulminante de progresso, de crescimento, de expansão do seu império, do império que ele herdou do pai Filipe II, Filipe da Macedônia. E segundo a história, Alexandre nunca perdeu nenhuma batalha, sempre vitorioso, e a expansão territorial que ele proporcionou é uma das maiores da história, a maior expansão territorial em um período bem curto de todos os tempos. E a influência de Alexandre, do político Alexandre e do seu pai Filipe, era muito grande. Por isso Troade, aqui onde Paulo está, esperando a orientação do Espírito Santo, na verdade se chamava Troas Alexandrina, em homenagem a Alexandre. Então veja como um político sobe tanto na concepção do povo, que o povo deposita nele a sua confiança. Filipos, a cidade de Filipos, que Paulo vai chegar aqui, a primeira cidade da Macedônia a que ele terá acesso, Filipos recebeu esse nome por causa do rei Filipe, o pai do Alexandre, Filipe da Macedônia. O nome, outra principal cidade dessa região, chama-se Tessalônica, né? Dizem até que o Silvio Santos, a família Abravanel é de Salônica, que é a mesma Tessalônica. Pois o nome Tessalônica foi dado a essa cidade em homenagem à irmã do Alexandre. E Alexandre mesmo dizia que a sua missão no mundo era casar o Oriente com o Ocidente, formando um mundo só. Olha como é que ele tinha grandes e altas pretensões, né? Formar um mundo só. Mas Alexandre passou, e mais tarde, no ano 168 a.C., o Império Macedônio tombou diante dos romanos. Não devemos colocar as nossas fichas, a nossa confiança, a nossa fé, meus amigos, em políticos, nem na política como um todo. Durante essa pandemia, alguns irmãos aqui, professores da escola dominical, têm produzido material, eles mesmos, para, além da revista, né, material para os alunos. E um nosso professor, é um diácono querido, chamado Erisson Moreira, ele escreveu outro dia, domingo passado, dia 9, ele escreveu 10 lições que a Igreja do Senhor deveria aprender da pandemia. Eu gostei do texto dele e transcrevi aqui para esta mensagem a lição número 7 da pandemia.
Nunca devemos colocar esperanças cegas em políticos. Não devemos idolatrar nenhuma autoridade dos poderes constituídos. Não idolatrar, seja na China, seja na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil ou onde for. Todos erraram e continuarão errando. Profético, nosso diácono. Não sabemos o que nos espera. Os especialistas não sabem dizer o caminho. A crise nos desafia a confiar em Deus. Escuta isso aí, amigo. A crise nos desafia a confiar em Deus. Imagina se você confia na medicina. Um médico diz uma coisa, outro diz outra. Um é a favor da vacina, o outro é contra. Você vai confiar em quem? Os especialistas não sabem dizer o caminho. A crise nos desafia a confiar em Deus como o único, suficiente e inerrante governador, e ele colocou propriamente, adequadamente, com G maiúsculo, governador da história. A política expansionista de Alexandre produziu o quê? Guerras, produziu mortes, decepção, muita injustiça, como toda guerra, lamento, uma frustração tremenda. Mas os impérios passam, isso é que é bom de lembrar, meus amigos. Os impérios, seja ele macedônio, seja ele grego, seja ele romano, como vamos ver agora em seguida, também passou. E por isso o homem da visão diz para Paulo: venha para a Macedônia e ajude-nos. Tradução antiga: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o homem está pedindo socorro, as trevas estão pedindo socorro, porque se decepcionaram com a sabedoria humana, se decepcionaram com a política humana. Em terceiro lugar, as trevas pedem socorro quando elas se frustram com a força das armas. Aí eu volto para a história. As legiões romanas foram imbatíveis por muitos séculos, quase 10 séculos, quase um milênio. O Império Romano era sempre vitorioso. E conquistaram o mundo conhecido da época. A cidade de Filipos foi conquistada por eles no ano 168, e com isso ela se tornou a principal colônia romana da região. Filipos, eles vão chegar daqui a pouco a Filipos, vão ali começar, não tinha nem sinagoga, eles vão para a beira do rio orar. Você lembra da história? Atos 16, pode ler hoje durante a semana. Então, com isso, Filipos tornou-se a principal colônia romana da Europa e era considerada, aliás, Filipos ficava no norte da Macedônia, né? Então era considerada uma réplica de Roma, ou chamada também de Roma em miniatura. Por quê? Porque os cidadãos de Filipos tinham cidadania romana e possuíam inclusive direitos de propriedade equivalentes aos de uma terra em solo italiano. Então era Macedônia, mas quem mandava ali eram os romanos realmente. Então veja só que as trevas pedem socorro quando se frustram com a força das armas. O macedônio está aparecendo na visão e dizendo: venha para a Macedônia e ajude-nos. Por quê? Porque as trevas pedem socorro. Porque elas não podem confiar na sabedoria humana, não podem depender dela para a sua realização pessoal, não podem confiar na política, porque a coisa mais instável que há é a política, não pode confiar na força das armas, porque um dia as armas mascam,
Um dia o tiro sai pela culatra. E também as trevas pedem socorro porque elas se frustram com a limitação do dinheiro. A limitação do dinheiro. Meus amigos, é triste lembrar que há quem pense que não precisa de Deus. Não preciso de Deus para nada. Especialmente aqueles que têm dinheiro. E foi por isso que Jesus, diante da recusa de um homem rico de seguir a Jesus, é que então Jesus diz, Marcos 10, 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Como é difícil. Jesus não disse como é impossível, ou é impossível os ricos entrarem. Não, Jesus não lhes fechou a porta de jeito nenhum. Jesus só admite que é muito difícil. Por quê? Você sabe por quê? Porque os ricos são tentados, e muitos caem na tentação, de confiar nos seus recursos. Ele tem dinheiro, então ele não precisa entrar na fila do SUS, ele não precisa entrar na fila da vacina, ele não precisa sofrer. Você vê agora a chuvarada em Minas Gerais, quem está pagando o preço? Os pobres, sempre. Os pobres, porque os ricos têm as suas casas muito mais estabelecidas, com bases muito mais sólidas, e a enxurrada não leva. O dinheiro lhes proporcionou isso. O erro deles é acharem que tudo nesta vida pode ser comprado com dinheiro, e não pode. Vai chegar um momento que o seu dinheiro vai acabar. Vai chegar um momento em que vai se frustrar a sua esperança se ela for colocada no dinheiro. E eu tiro isso da própria experiência de Filipos, essa cidade cujo nome homenageava o pai de Alexandre. Filipos ficou famosa também pelas muitas minas de ouro que havia na sua vizinhança. Então, quando o homem da visão aparece e diz: venha para a Macedônia e ajude-nos, é porque o ouro da Macedônia já havia esgotado, acabado, e a esperança deles, aqueles que puseram a sua esperança no ouro, agora estão desesperados. Sim, as riquezas são passageiras, às vezes com a mesma facilidade com que vêm, elas vão. Na verdade, elas não vêm com facilidade, a gente sabe disso. Quando você encontra alguém que juntou algum capital, pode ver que houve muito sacrifício, é muito sacrifício para chegar lá. Então, venha para a Macedônia e ajude-nos. Aí Paulo atendeu esse apelo e foi para a Macedônia ajudá-los. Como que ele foi ajudá-los? Com uma política nova, com uma filosofia nova, com um exército novo ou com uma moeda nova? Nada disso. A ajuda para a Macedônia vinha das boas novas. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, diz o verso 10, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. O Evangelho. Sim, pode faltar filosofia, pode faltar economia, pode faltar saúde, mas não falte o Evangelho na sua vida, meu amigo, porque faz toda a diferença. Mas antes de terminar, eu queria lembrar uma pergunta, queria fazer uma pergunta para você. Veja que o homem apareceu à noite na visão, apareceu para Paulo numa visão. A pergunta é: será que Deus ainda pode revelar a sua vontade através de visões, de experiências como essa aqui? A resposta é sim, Deus é soberano. Mas é preciso ter muito cuidado hoje quando dispomos da revelação do Novo Testamento. Nós precisamos ter cuidado para não acontecer como aconteceu com Benny Hinn. Não sei se você já ouviu falar nesse pregador norte-americano, está vivo ainda. E Benny Hinn disse uma vez a um auditório de televisão, ele estava pregando para um auditório, isso foi em 99,
19 de outubro de 99. Ele disse: o Senhor me revelou que milhares de pessoas de todo o mundo seriam ressuscitadas dos mortos quando as pessoas colocassem seus caixões na frente do aparelho de televisão. Ele está pregando, a pessoa vem com o caixão. Eu suponho que a pessoa comprou o caixão, uma coisa estranha também essa, né? Comprou o caixão antes de morrer? Será que foi isso? Ou será que ele está dizendo que alguém deve trazer o caixão com o morto dentro e colocar diante da televisão? Não ficou claro. Mas a verdade é que esse tipo de experiência é que é preciso evitar. Claro que Deus pode falar por visões. Deus pode trazer um sonho a você tão claro, tão impressionante, que você não vai ter dúvida de que é a vontade de Deus, que aquilo deve ser feito, que aquela rota deve ser seguida. Por isso que eles foram para Macedônia. E lá realmente fizeram uma grande obra. Obedeça a palavra do Senhor. Não tente fugir da orientação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo bloquear você, se ele não quiser que você vá nessa direção, então não reclame, não proteste, não mude de igreja, não abandone a fé, mas diga: então, Espírito Santo, me mostra o que eu tenho, para onde que eu devo ir realmente. Oremos a Deus. Ó Senhor, nós te louvamos porque o teu Espírito é todo orientação. Obrigado porque ele orientou a igreja primitiva, orienta a igreja ainda nos dias de hoje. Obrigado porque ele também é Espírito Santo. Ajuda-nos, pois, a seguir essa santa orientação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Olá, irmãos. Antes de eu me apresentar, eu vou contar uma pequena história para vocês. Era uma vez uma família com 5 filhos. Uma família que tinha muita dificuldade financeira, né? Pobres, né? Vida muito difícil. Mas eles tinham um sonho muito grande, de que os filhos tivessem um bom estudo, né? Uma boa educação. Mas eles viam esse sonho cada vez mais difícil de ser concretizado. Até que eles conseguiram e trouxeram seus filhos para estudarem na Escola Vitória. Com toda a ajuda dos membros, né, que sempre ajudaram, sempre participaram da Escola Vitória, dando condição às crianças com poder aquisitivo, de família com poder aquisitivo mais baixo, poder ter uma educação de qualidade, isso foi possível. E na Escola Vitória eles se formaram no primeiro ciclo, né, da sua vida escolar. Hoje, essa família ela é composta de um administrador, de uma assistente social e de 2 pedagogas. Sendo que uma das pedagogas está aqui falando com vocês e hoje diretora da Escola Vitória. Hoje uma escola que dá continuidade e quer dar continuidade de dar condições dessas crianças, assim como eu, como meus irmãos tiveram, de poderem ter um estudo de qualidade. Então, irmãos, eu peço a vocês que ajudem a Escola Vitória, adote uma criança, adote com percentual de mensalidade, isso já vai ajudar muito uma família a concretizar esse sonho. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos os colaboradores, todos os adotantes que foram parceiros nossos agora em 2021 e esperamos a parceria agora em 2022. Muito, muito obrigada.